WW voltando do intervalo e dando boa noite ao nosso analista internacional Lourival Santana. Obrigado pela presença, Lourival. Não tem precedentes, isso aí é valor de notícia, né? Vamos combinar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou até o estado do Michigan. É um importante estado porque ele muda de escolha praticamente a cada eleição. E se juntou a grevistas que estão bloqueando as três grandes lá, representantes da indústria automotiva americana. Reportagem da correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Uma cena inédita. Em meio a protestos de trabalhadores em greve, o presidente americano pegou um megafone e começou a discursar. Now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well, too. Stick with it. You deserve the significant raise you need and other benefits. Let's get it! Back we lost, okay? It's about time them to step up for us. Biden já conseguiu o apoio dos maiores sindicatos do país para 2024, menos do automotivo, que ainda não decidiu quem apoiar. Por isso, Michigan, o estado berço dessa indústria, virou um campo de batalha política. Ainda nesta semana, Donald Trump, o favorito entre os republicanos para concorrer em 2024, também deve visitar o estado e falar com grevistas. Foi graças ao apoio do sindicato automotivo que Biden conseguiu a maioria dos votos de Michigan em 2020. O estado votou em Trump em 2016. Os direitos trabalhistas sempre foram um dos principais pilares de campanha de Biden. Só que agora, com índices econômicos preocupantes e os impactos de uma greve inédita na economia, ele sofre pressão tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. Funcionários da Ford, General Motors e Stellantis estão em greve desde o dia 15 de setembro. Eles querem um aumento de 40% e Biden disse concordar com a demanda. Os trabalhadores também buscam mais garantias de emprego no momento em que a indústria faz a transição para os carros elétricos. É a maior paralisação do setor em décadas, justamente no momento em que a economia é citada como a maior preocupação dos americanos no país. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lourival, tem uma questão fortíssima aí. Se isso ajuda ou atrapalha o Biden na previsível disputa, até aqui previsível disputa contra o Trump. Eu me permito citar duas frasezinhas do que ele disse ali, diante daquele piquete, diante daquele grupo de grevistas. Ele disse o seguinte: "The middle class built this country." O que a gente chama de classe trabalhadora, lá eles chamam de middle class. "And unions built the middle class." E foram os sindicatos que construíram a classe média. Tá, eles vão votar em quem? E eu até achei que você ia mencionar o impacto econômico dessa greve. Não, né? isso vem também. Estou primeiro vendo o lado político, político-eleitoral. Depois vamos ver o impacto econômico. Tá. Bem, em termos políticos, o que aconteceu foi que em 2016 o Michigan elegeu o Trump contra a Hillary. E em 2020 elegeu o Biden por uma margem muito estreita. Entretanto, no nível nacional, 3/5 dos colarinhos azuis votaram no Trump. É um eleitorado trumpista esse. Né? E esse da greve. É isso que o Trump está tendo, que o Biden, o meu ato falha. É isso porque o Trump vai lá amanhã. Né? Só que o Trump vai numa empresa que fabrica maquinário, que por sua vez fabrica autopeças, e cujos trabalhadores não são sindicalizados. Porque o sindicato dos metalúrgicos deixou claro que não recomendava a ida do Trump, não convidava e nem sequer recomendava. Já convidou o Biden e o presidente que apareceu, o Sean Fein, que estava ali para nós à esquerda do Biden. Ele foi buscar o Biden no aeroporto, levou até o piquete e tal, e eles vieram conversando sobre uma divergência muito importante, isso segundo fontes ouvidas pela CNN, que é a seguinte: carros elétricos. O Biden tem uma política externa, uma política industrial de 400 bilhões de dólares de construir carros elétricos que esses metalúrgicos consideram que, na melhor das hipóteses, serão
fabricados no sul dos Estados Unidos, não no cinturão da ferrugem, que é onde eles estão, né? Ohio, Pensilvânia e Michigan. Ou na própria China. E parte das cadeias... A China é uma superpotência dos carros elétricos, e parte da cadeia de valor pode vir da China. Então, essa é uma divergência forte, apesar de o Biden ter construído essa política industrial, como quase toda política industrial, justamente para gerar empregos. Mas os metalúrgicos acham que não são para eles, inclusive porque essas plantas de carros elétricos são ultramodernas, demandam muito menos mão de obra. Em torno de 40% a menos. Simplesmente pelo fato de carros elétricos terem muito menos partes, né? Muito menos peças constituintes simples, do produto final. Agora, aí a gente passa para o significado econômico disso. Há um dilema importante para o Biden aí, Thaís, vou passar a palavra a você, que é o que o Lorival já nos aponta. Essa transição para o carro elétrico tem uma consequência enorme. Essa que o Lorival já acabou de dizer, ele vai provavelmente ser produzido onde não há sindicatos capazes de impor o tipo de luta industrial, como se fala no vocabulário anglo-saxão, que o sindicato está fazendo lá agora. Por outro lado, é para onde o Biden gostaria que toda a transição energética apontasse. E aí, ao mesmo tempo, ele enfraquece o seu, digamos, potencial eleitoral? Olha, William, o que eu tenho ouvido, né, de economistas, inclusive nos Estados Unidos, economistas brasileiros que atuam lá há muitos anos, é de que o Biden está enfrentando a barreira da transição. A barreira que se impõe entre aqueles que perdem com a transição energética e com a modernidade. Outros momentos da história já viveram situações assim. Agora, a preocupação, né, dos economistas não é exatamente com o custo específico desta greve, o custo eleitoral ou o custo econômico desta greve, que vai impactar o PIB, que vai reduzir a produção de carros no ano, nos próximos trimestres e tal. É com o que eu ouvi hoje de uma nova tempestade perfeita que se forma pelas circunstâncias econômicas nos Estados Unidos. E isso envolve também um risco de um novo shutdown, de uma nova paralisia do governo americano em função de decisões políticas no Congresso Nacional, entre democratas e republicanos que não seguem à frente. A gasolina subiu 30% na bomba nas últimas 6 semanas. Sim, o petróleo foi para quase 100 de novo. O petróleo voltou para $95 o barril, acima de $90, e, portanto, a gasolina já subiu 30%. Então, veja o paradoxo. A gasolina, o combustível fóssil, de um país que é tem um consumo gigantesco de combustível fóssil e um presidente que tem um plano de centenas de bilhões de dólares para fazer essa transição energética, inclusive diminuir essa dependência do petróleo. Então, é aquele momento em que a circunstância econômica, ela também se impõe sobre a circunstância social, enfim, da greve e qualquer que seja o impacto que a greve vai causar no PIB. A preocupação, por exemplo, os analistas da Bloomberg trouxeram um número hoje, ou ontem à noite, de que se o shutdown acontecer nas áreas em que ele pode acontecer... É o que nós chamamos no Brasil de contingenciamento. Não. Lá é shutdown mesmo, é paralisia mesmo. Sim, da paralisia, claro. Isso. Claro. Não tem como contingenciar. O sucedâneo aqui seria, não tenho mais como fazer a máquina trabalhar. Não, as pessoas não trabalham, as pessoas não recebem e há várias áreas, e tem áreas inclusive ligadas ao Social Security, que é a Previdência, que é a transferência de renda lá de benefícios sociais, mas com o impasse que estão ameaçados. Sobretudo lá, nós estamos tendo um shutdown a cada ano praticamente nos Estados Unidos. Mas os shutdowns sempre aconteceram, só que em períodos diferentes e com a polarização política, e não é o shutdown que tem a ver com o teto da dívida, é de alocação de recursos para programas do governo que precisam ter o aval do Congresso Nacional. Se o shutdown, nas áreas em que ele pode acontecer, a paralisia acontecer, por 3, 4 semanas, derruba o PIB do trimestre. Derruba quase 1% o PIB do trimestre. Então, tem a confluência dos fatores de
de uma greve que pode impactar a produção e, portanto, venda e, portanto, PIB. Uma paralisia de setores importantes do governo em função de uma briga política. A gasolina, que já subiu 30%. A poupança dos americanos, que foi formada durante a pandemia, que também já está acabando. Então, a conjuntura econômica se junta... E a maior mortgage que eles estão pagando nos últimos 22 anos. Exato, porque já tinha esquecido do juro. E a taxa de juro mais alta dos últimos 20 anos. Posso acrescentar um fator econômico? Quer dizer, nessa greve eles estão pedindo um aumento de 40% do salário, né? E o Biden e a Casa Branca não tinham se posicionado ainda sobre isso, mas ali no calor da coisa, os repórteres perguntaram, só apoia os 40%? Aí os próprios sindicalistas começaram a gritar, yes, yes, e aí o Biden, yes. Então, essa é uma cena que... E o Jeremy Powell quase tem um treco. Se no ano que vem essa greve, foi identificado que essa greve resultou em aumento dos preços dos automóveis, escassez de automóveis, essas coisas que podem... Depende da duração da greve, isso pode acontecer, pode haver uma ruptura no sistema de produção dos automóveis. Na cadeia. Aí pode ser usado politicamente na campanha do Trump, ou de quem estiver lá como republicano, provavelmente o Trump, assim, olha, esse cara incentivou isso aqui. O cálculo político dele é incrível, assim, né? Você ir numa greve, assim, nem o Lula aqui que tem... Né? Então, era toda a história. Você assistiu semana passada o Lula e o Biden fechando juntos, muito caloroso o encontro deles em defesa dos direitos dos trabalhadores. Que conselho o Lula daria para o companheiro Biden? Não vai em piquetes, não vai em piquetes. Né? Você tem outras formas, né? A forma que o que o Lula está fazendo, por exemplo, com o mundo do trabalho aqui, enfim, primeiro, é o que fez no Lula 1, Lula 2, dar um ministério para os caras. O mundo do trabalho mudou, no Brasil também. Hoje a grande questão no Brasil, nesse universo, são os trabalhadores de aplicativos, mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores, a maior parte motoristas, mas tem os entregadores também, e elaborando uma legislação própria para isso. Ao mesmo tempo, simultaneamente, comissão tripartite, governo, Estado, aquela receita clássica. Agora você subir uma caixinha de madeira ali, sei lá, isso assim, é surpreendente, é surpreendente. Agora, a coisa do aumento de 40% é um escândalo para a economia americana, porque os salários são um dos maiores indexadores da economia e, portanto, são canal inflacionário muito forte, né? Os salários nos Estados Unidos estão subindo ainda um pouco acima da inflação corrente em alguns setores da economia, mas já vem mostrando um arrefecimento, ou seja, o Fed respira um pouco aliviado, porque está convivendo com um desemprego muito baixo para um combate à inflação, mas os salários têm tido reajustes menores, em alguns setores acima da inflação, portanto menores. É o dilema também da Europa. E aí você tem uma categoria forte como essa e que tem uma difusão grande na economia que pede 40%, se for acatado, eu acho que não será, porque não tem condições econômicas para isso. Mas qualquer coisa, se for metade disso, já vai ser um problema grande no combate à inflação. Agora, ele endossou. Eu estou vendo a repercussão na imprensa americana. Ele endossa as reivindicações dos trabalhadores. Sim, ele falou yes, ele respondeu. Como é que fica para o Trump, para terminar a nossa conversa? Pois é, então o Trump ele tem um ótimo instinto oportunista nessas questões e ele pode mudar rapidamente de opinião de acordo com os ventos, né? Então, amanhã ele fará um discurso assim do homem pró-business, cujo business vai criar empregos de verdade, que não vai abandonar a indústria de combustível, né? E toda essa questão, que é o que os trabalhadores, numa forma mais imediata, querem ouvir. E ele ainda deixa um espaço para depois, né, apontar para o Biden e dizer, ele é o responsável por essa desordem econômica ocorrida, né? E o que os americanos sentem? Que as coisas eram mais baratas na época do Trump. Sobretudo a middle class. E era mesmo. Que é quem elege, né? Dorival Santana, obrigado pela participação aqui, sempre muito bem-vindo. Thaís, obrigado, boa noite. Caio, igualmente, obrigado e boa noite. O WW fica por aqui. Boa noite.